Olá, meus queridos. Olá a todos, né? Estamos aqui de volta com as aulas de psicologia jurídica e nós vamos falar hoje das condutopatias, tá certo? Ou também transtornos de personalidade e de comportamento, ok? Então, nesse capítulo específico dos nossos estudos, nós vamos pegar tudo que nós vimos lá da teoria freudiana, da psicanálise, as outras teorias também, claro, porque elas acabam sempre ajudando, né? E vamos aplicar aquilo na análise, na conduta, do comportamento, né? Dos que apresentam transtornos de personalidade, ok? Então, nosso objetivo é simples, né? Vamos analisar determinados comportamentos desviantes, claro, não é? Trata-se de um estudo sobre as patias, patos do grego, né? Doente, não é? Então, psicopatologia, estudo das doenças mentais, tá certo? E no caso específico para os senhores, como que essas doenças mentais, evidentemente, elas desaguam num comportamento criminoso, no ato delituoso. Tudo bem? Então, vamos adiante aqui. A primeira coisa que nós precisamos compreender é isso aqui, ó. Os condutopatos, eles ficam na zona fronteiriça entre a normalidade, não é, e a doença mental. Então, o que significa isso? Que você não tem na condutopatia aquele sujeito que é 100% criminoso. Né? Aliás, isso caiu por terra. Isso já, a gente não utiliza essa nomenclatura já faz muito tempo. Não é? E os estudos de psicanálise contribuíram muito para isso. Né? O sujeito ele alterna momentos em que ele beira a, a patologia, né? A agressividade, a violência, depois ele recua para níveis de normalidade, não é? Então, essa zona fronteiriça é o locus onde os condutopatas eles habitam, não é? Os normais, ditos normais, né? Eu, você, né? Você que está aí, não é? Do outro lado, tudo bem? Normal, não é? Muito bem, normais. Então, podemos dizer, somos normais. Não quero criar nenhuma dúvida na cabeça de ninguém. Não é? Mas, veja bem, a gente, né, se essa teoria estiver correta, digamos que na maior parte do tempo a gente habita, não é? O nosso locus é do lado de uma normalidade na maior parte do tempo, não é? Enquanto que assassinos, criminosos, né, mais regredidos, eles vão habitar com mais tempo o outro lado, né? O lado da anormalidade mental, tá certo? Mas nunca, nem nós, ditos normais, nem os comprometidos mentalmente, nunca ficamos somente de um lado, né? Nós podemos alternar. O que acontece com os condutopatas é que eles se aproximam muito da zona fronteiriça. Não é? E como a gente sabe, o condutopata ele sofre de um problema de criticidade, de formulação da criticidade, não é? Ausência de criticidade, um problema que, se quisermos localizá-lo na teoria freudiana, lá na questão da formação do superego e tudo mais, né? A dificuldade de internalização de normas, né? Como ele não tem essa criticidade bem formulada, não é isso? Então ele não vê nada demais em passar para o outro lado. Tudo bem? Então um pouco essa ideia, tá certo? Se ele não vê nada de anormal, não vê nada de problemático em estar do outro lado, não é? Frequentar zonas da normalidade também para ele não faz
não faz muito sentido, né? Do ponto de vista filosófico, a gente sabe que o sujeito ele precisa ter noção do que é certo e do que é errado, né? Para que ele continue praticando o certo e abandone a prática do que é errado, né? Do ponto de vista filosófico, a gente não pode esquecer nunca de uma premissa básica, fundamental. O certo é certo, ainda que poucos pratiquem, e o errado é errado, ainda que muitos pratiquem. Tá certo? Essa é uma premissa filosófica que deve nortear-nos o tempo todo. Tudo bem? Bom, mas vamos avançar aqui, não é? Vamos avançar aqui. Então, aqui, veja, né? Os condutopatas, portanto, sofrem de deformidades do afeto e, já adiantei, né, a formulação de capacidade crítica. Né? Formulação do afeto, isso é algo extremamente complicado. Né? Para a gente dar exemplos que possam habitar o nosso dia a dia, basta os senhores se lembrarem, né, da convivência muito difícil, extremamente complicada, por exemplo, com quem é muito ciumento. Né? Ciúme, que é uma questão de afetividade. Tá? Ciúme é um sentimento que passa por formulação dos afetos. Não é isso? Então, veja você, se você já conviveu. Né? Agora, por favor, parêntese, né? Estamos falando aqui de ciúme doentio, tá bem? Ciúmes negativos, catastróficos, né? Que causam até alucinação. A pessoa, ela numa crise de ciúme, esse ciúme que eu estou me reportando, ela vê coisas, né? Tá bem? Ela ouve coisas, ela interpreta de uma maneira extremamente particular eventos do cotidiano. Ah, então é desse ciúme que nós estamos falando. Não é ciúme que você tem do seu carro, que isso você tem que ter mesmo. Né? Um bem que você trabalhou muito para ter, de repente você não quer que, obviamente, as pessoas usem de qualquer jeito. Né? Esses livros que vocês estão vendo aí atrás, mãe do céu, eu tenho um tremendo ciúme deles. Né? Até pouco tempo atrás, estava escrito uma plaquinha aí para ninguém pedir nada emprestado, tá? Para evitar justamente que alguém fizesse. Né? Depois eu fui ficando menos apegado, né? E aí pude tirar a placa, tá certo? Então não é esse ciúme, não. Ciúme que você tem de um ente querido, né? Ciúme que você tem, enfim, de um objeto que está na sua família há muito tempo. Não, estamos falando desse ciúme. Esse ciúme, inclusive, ele pode até preservar relações. Tudo bem? Estamos falando de ciúme muito patológico, demasiadamente patológico, investido de uma carga emocional muito intensa. Tá? Então, se você já conviveu com pessoas assim, é complicado. Né? Estou pedindo aqui para que um dos meus 3 filhos fique aqui ao lado, que eu estou gravando uma aula, né, para vocês nesse momento. Estamos trabalhando em casa, né, crianças? Então, a dificuldade que né, é isso que eu quero enfatizar, a dificuldade que é conviver com quem tem algum distúrbio da afetividade. Né? O contrário, né? O contrário, pessoa que não tem apego a nada, zelo a nada, também denota uma dificuldade dos afetos. Né? Pessoas que amam demais, demasiadamente amam. Né? Enfim, quando a gente fala deformidade da afetividade, são pessoas que não transitam pelo campo dos sentimentos e, obviamente, elas sofrem muito com isso. Né? Então, já comentei com os senhores inúmeras vezes, tive oportunidade, né? O maníaco do parque, né? Ele amava. Ele dizia às vítimas que ele amava. Né? E a gente não duvida que dentro do psiquismo dele, dentro da fantasia de amor dele, né? Ele nutria esse tipo de afeto, mas um afeto, obviamente, sem nenhum tipo de lastro possível, né? Sem nenhum tipo de construção plausível. É isso?
Eu já ouvi relatos em sala de aula de pessoas que dizem que ouvem, né, da outra com convivência muito pequena, olha, eu te amo, né? Eu não vivo sem você, olha, evidentemente que descartando os exageros, né, que a pessoa naquele momento possa estar vivendo, isso é um sentimento que, do ponto de vista afetivo, ele está mal posto, ele está mal colocado, não é isso? Então, os condutopatas, retomando, né, que é isso que nos move aqui, eles têm extrema dificuldade de conduzir sua vida afetiva. Demasiadamente apegados de forma alguma. Né? Demasiadamente ciumentos, demasiadamente apaixonados. Né? Enfim, são pessoas que não transitam por esse campo da maneira como deveria transitar. E quando a gente fala, então, né, penso que os senhores conseguiram compreender o que eu quero dizer. Né? E quando a gente fala da capacidade crítica, é aquilo que a gente já adiantou, já conversou um pouco. Né? O sujeito não sabe que está fazendo aquilo como algo errado, equivocado. Né? Ele não tem noção. A noção, esse construto, né, de normas, regras, fundamental para que haja direito, né, direito, ciência jurídica, né, a gente tem que saber, né, que o que é certo e o que é errado. Né? Se você não tem essa construção sólida, né, a gente vê as aberrações que nós estamos vendo. Né? Não, isso não dá certo. Não, mas eu quero que dê. Então, né, vamos ministrar para todo mundo, porque eu estou aqui dizendo que, mas o senhor está tirando isso de onde? Não estou tirando de lugar nenhum, da minha cabecinha. Né? Ora, isso é falta de criticidade. Né? Isso é falta de capacidade crítica. Né? Isso é falta de formular um pensamento minimamente embasado em nexo causal. Não há nexo causal na mente de um condutopata. Né? Não há nexo causal na mente de um sujeito que age de modo criminoso e deliberadamente ele joga o carro, né, no passeio, estou citando um exemplo, né, ele atira um filho pela janela, né, ele trama a morte do pai e da mãe, não é? Ele encontra um casal na mata, ele assassina friamente o garoto e escraviza a garota por um mês, né? E depois a assassina de modo cruel e bizarro. Né? Esse sujeito, obviamente, não é, sofre da capacidade de formulação daquilo que é certo, daquilo que é errado. É isso? Os senhores lembrar-se-ão da ênfase que a psicanálise dá na formação da infância. Não é? Então, eu me lembro que em exercícios passados, muitos dos senhores disseram assim, uma infância inadequada, onde a pessoa pode fazer tudo, né? Onde ela pode, ela tem o consentimento do pai e da mãe para fazer de tudo, né? Obviamente que ela vai formular uma noção do que pode, do que não pode, distorcida. E é absolutamente verdade. Né? Se nós não trabalhamos com a noção de limite, né, evidentemente que nós estamos contribuindo para que, né, um sujeito uma pessoa possa ter problemas de formação de caráter. Certo? Então, esses dois fatores aliados, né, esses dois fatores em associação, deformidade do afeto, não é? E ausência de capacidade crítica, obviamente, não é? É o prato cheio para a gente ter aí a formação de uma condutopatia. Tudo bem? Então, vamos lá. Né? E aqui a gente entra num assunto que é muito, muito importante, que é a análise
do perito que vai verificar isso. Pois bem, garotos, voltando, né? Então, a gente falava, né, depois de todas as reflexões que fizemos, da importância do perito, não é? Estou chamando de perito aqui, na verdade, aquele indivíduo que no transcurso da aplicabilidade jurídica, no caso, né, cabe a ele verificar a imputabilidade ou não do ato criminoso, né, dentro da ação condutopata. Né? Então, voltando para um exemplo, né, em algum momento, os peritos se debruçaram sobre a seguinte pergunta: cabe imputar pena a Suzane Richthofen ou não cabe pelo ato criminoso que ela cometeu? Cabe imputar ou não crime, não é? E as consequências todas dessa imputabilidade ou inimputabilidade, não é? No caso, Alexandre Nardoni, Isabela Nardoni e assim por diante, né? O amigo do parque, né? E tantos outros criminosos aí que a gente conhece. Há pouco tempo atrás eu reli alguns trabalhos sobre uma famosa chacina, né, que aconteceu aqui em Conceição das Alagoas, pertinho de nós, né, nos anos 80, por motivações políticas, não é? E um ato muito bárbaro, né, de repercussão nacional. E nesses momentos, em situações como essa, cabe a pergunta, né? Os autores da ação estavam plenamente conscientes daquilo que faziam, estavam sua mente, seu psiquismo, né, estava funcionando de modo pleno ou né, em algum momento ele agiu, né, sem ter consciência daquilo que fazia. Né? O tema é muito, muito polêmico, não cabe numa disciplina de 6 meses, né? Porque, por razões óbvias, né? Porque se você trabalha com a imputabilidade, portanto, você trabalha com todo o decurso do processo penal. Né? Todo o decurso, tudo que vem após o ato de considerar alguém, né, capaz ou não de cometer um crime. Se capaz de cometer um crime, obviamente, os rigores da lei. Se ele pode ser, se ele pode se ancorar, não é, no argumento de que naquele momento, né, ele não respondia por si, então as coisas terão outro decurso, outro desenrolar a partir disso. Né? Então cabe aqui essa peça central. Tá? O perito ele é uma peça central. Né? E porque ele vai construir ou não essa imputabilidade. E você, como advogado, aqui tem o pulo do gato, nego. Né? Se você vai para a área criminal, sobretudo, você tem que ter condições de discutir sobre isso. Não é? Você não pode simplesmente crer no laudo. Né? Não pode ser o laudo que... Claro, o laudo tem peso, obviamente. Né? Estou partindo da premissa de que ele foi feito com a melhor das intenções, baseado no conhecimento disponível, né? Mas nós não vivemos só nesse mundo. Né? A gente sabe que, os senhores sabem muito melhor que eu, que existe inúmeras formas de se obter um laudo. Não é isso? Seja ele do matiz que for. Né? Aliás, havia na faculdade nossa um professor que dizia que uns mais caros, outros mais baratos, né? Mas laudos existem à disposição do bolso. Não é isso? Não vai entrar evidentemente nessa questão, até porque isso não é o que nos interessa. Né? Mas laudos existem, não é, a todo momento. E você tem que ter condição de argumentar com esse laudo. Né? Professor, mas
não bastasse tudo que eu tenho que saber, então, eu tenho, né, que dominar essa literatura, dominar esses conceitos. Ué, mas lógico, evidente, não é? Se não, ao menos que você tenha condições de um determinado momento, de um determinado processo que caia em suas mãos, obviamente você ter condição de estudar aquele processo. Tá? Mas quanto mais a sua cultura jurídica for ampla, melhor para você. Tá? Porque eu estou falando aqui sobre os condutopatas, e existem os condutopatas que têm verdadeira ojeriza pela sociedade, né? O sociopata. Então você precisa ter noção, construir minimamente, né, noção de sociologia. Porque como é que você vai transitar por esse universo? Tá certo? E foi por isso, tendo essa cultura muito ampla, muito vasta, que os nomes mais importantes do Brasil em todas as áreas, né, eles sempre se basearam numa cultura muito ampla. Médico que não ficava somente na cultura médica, advogado que não ficava só na cultura de advogado, psicólogo que não ficava só na psicologia, engenheiro e assim por diante, meu querido. Tá certo? Então, é fundamental que você saiba disso, né, e tenha noção disso. Tá certo? Porque senão você vai muitas vezes dizer sim ao laudo pericial ou dizer não ao laudo pericial. O que acontece na imensa maioria dos casos, a literatura narra isso. O sujeito objeta, né? Porque como ele está na função de questionar aquele laudo, então ele vai questionar, porque o laudo não lhe interessa, mas exatamente onde é que ele vai ver os pontos fracos, ele não sabe, então, portanto, vai ser apenas um grito, né? Apenas um grito, e não algo fundamentado e ancorado em bases argumentativas que te permitam fazer o melhor pelo seu cliente. Tá certo? Então, caminhando, não é? Uma questão que é muito séria, né? Que nós todos sabemos, e que torna o estudo, né, das condutopatias algo que muitas vezes o aluno até foge um pouco, né? Ele tem até uma certa dificuldade, não é, de encarar esses estudos. Os crimes dos condutopatas são, em sua imensa maioria, né, violentos, praticados com absoluta frieza, crimes que vão lembrar muito mais uma fera, uma besta fera, do que o humano, não é? Mas são os ossos do ofício, né? E se ele tem, como dissemos no vídeo anterior, né, se ele tem dificuldade da afetividade, ele não sabe conter seus impulsos. Se ele não formula noção de felicidade, ele não sabe o que é o certo e o que é o errado, esse cara é uma bomba relógio, né? Certo? Uma questão também que a psicanálise nos mostrou, não é? Esses crimes, muitas vezes, eles são transtornos de identidade sexual, né? Então, uma questão que a gente viu na teoria freudiana, né? A teoria freudiana mostra muito isso porque ela acredita muito nisso, né? De que a identidade sexual, a formação da identidade sexual, ela está a serviço da normalidade ou ela está a serviço do comportamento desviante, não é? Nós vamos discutir isso com mais calma, quando formos ver, não é, as condutopatias mais comuns, mas isso é bom que você já puxe aí, não é, da sua memória, e se precisar você retorna às 5 lições de psicanálise e debruce sobre a questão da formação da identidade sexual. Né? Os condutopatas normalmente apresentam dificuldade de se relacionar do ponto de vista da sua identidade sexual.
não é? Ou não aceitam a sua identidade sexual, tem dificuldade em lidar com o modo como ele pensa a própria sexualidade, né? Ou ele tem fixação em algum determinado objeto e ele vai buscar satisfação do prazer nas vítimas, né? Vítimas que possam satisfazer essa fixação, né? Que ficou impregnada aí no desenvolvimento da sua sexualidade, tá certo? Ou ele não consegue desenvolver capacidade de uma sexualidade dita normal, né? A gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, porque senão a gente não pode criar receita, né? Isso é uma identidade sexual normal, isso não é uma identidade sexual normal, né? Tomar muito cuidado, não é esse o objetivo dos estudos que flertam com essa questão, né? Mas a gente sabe, obviamente, que a zoofilia, para citar um exemplo, né, ela está para além daquilo que se espera de um sujeito maduro do ponto de vista da sua identidade sexual, né? Está para além no sentido de que, se ele preservou e cuidou da sua identidade sexual, não há necessidade de ele só se relacionar com animais. Não é? Então, muito na moda há um tempo atrás, né, os 50 tons de cinza, né, o filme, o livro. Ora, o indivíduo que cuidou, né, da sua identidade sexual, ele não pode viver apenas de um prazer sadomasoquista. Não é? E o sadismo, o masoquismo, a gente sabe que ele está na gênese, não é, de muitos crimes violentos, né, que indivíduos condutopatas vão cometer exatamente por ver na vítima, né, na vítima que ele violentamente ataca, o objeto de satisfação desse tipo de prazer. Obviamente que isso precisa ser questionado, né? Quando os indivíduos têm a oportunidade de levar isso para uma sessão terapêutica, obviamente, não para formular uma receita, repito, é para fazer o indivíduo enxergar, né? Olhar no espelho que o reflita durante a análise, né? E que ele possa se perguntar por que é que necessariamente, não é, o objeto do prazer tem que estar vinculado a uma criança de 4 anos, 2 anos, 5 anos, 8 anos. Ora, evidentemente que isso não faz parte da formação salutar de uma identidade sexual. Né? Então, quando a gente pensa em crimes bárbaros que são cometidos por conta daquilo que a gente chama, né, de pedofilia, que é pedofilia muito vasta, né? Esses crimes são de orientação muito, muito ampla. Né? Eu quero dizer que existem N pedofilias. Né? Os estudiosos se debruçam nisso, eles vão tecer um quadro amplo em relação a isso. Né? Então a gente precisa, esse indivíduo, evidentemente, que ele precisa se questionar. Não é? Tem uma cena num filme que eu indico aos senhores para assistir, vocês já assistiram, né? Que é A Casa, não é? Que o jardineiro obriga o antigo morador a instalar uma câmera no apartamento da vítima que ele quer olhar, não é? E o camarada diz para ele: não, mas você está doente, meu amigo. E aí o jardineiro responde: sim, eu estou doente, eu sei que eu sou doente, não é? Então ele precisa confrontar isso, né? Só confrontar não basta, como a gente vê no filme, não é isso? Mas os crimes são muitas vezes motivados por esse tipo de desvio da identidade sexual, ok? E 3 condutopatas nos chamam a atenção: os assassinos seriais, os parricidas e os piromaníacos, ok? Vamos falar dele na sequência dos vídeos aqui. Muito obrigado.